Essa é uma história longa, então eu vou começar resumindo as coisas da forma mais direta possível, então, de qualquer jeito, pega um lanchinho, porque hoje vai ser um vídeo bem interessante. Oi, eu sou o Link e eu tenho um canal de teorias. E eu gosto bastante de falar sobre mistérios do mundo dos jogos no geral. Pra quem acompanha meu canal, deve estar acostumado já com isso, não é? ARGs, enigmas, mistérios e por aí vai. E foi em um dos meus vídeos que toda essa história começou. Esse vídeo em questão, ele era bem curto e se tratava de um enigma simples. Uma daquelas famosas histórias de ARG, com uma pessoa contando uma narrativa curiosa, com alguns segredinhos escondidos, mas que até o momento em que eu gravei aquele vídeo, era uma história super simples e que eu nem gostei tanto de fato, porque nem tinha lá muitos segredos pra se aprofundar. No vídeo, inclusive, eu até cheguei a dizer que era uma parada simples e que talvez não tivesse final ainda, e quem sabe a história não continuasse avançando e em algum momento ela virasse algo maior. Esse vídeo foi feito há 10 meses atrás, e aquela história desse suposto ARG da Lua em Minecraft realmente continuou. Há 2 meses atrás, um vídeo com quase 1 milhão de visualizações foi postado no canal RT60. Esse foi o mesmo cara que inicialmente foi a primeira pessoa a gravar vídeo sobre o ARG da Lua. Ele postou o vídeo revisitando o ARG mais sombrio de Minecraft. Pelo visto, as coisas tinham ficado bem maiores. Há um mês atrás, esse mesmo ARG também foi trazido para o Brasil com um vídeo sensacional feito pelo Ryan Red, um colega aqui da plataforma, que fez um vídeo sobre o enigma de Minecraft que enlouqueceu uma pessoa. Então, nesses 6 meses, muitas pessoas me disseram que alguma coisa com certeza mudou naquele enigma e que eu deveria dar uma olhada, porque a história dele realmente era muito maior do que parecia. Então, bom, hoje é dia de falar sobre essa história. Senta aí e vem comigo, porque hoje é dia de falar sobre Não Olhe pra Lua. Pra gente começar com tudo isso de uma forma mais simples, é bom eu dar um resumo de tudo que eu já tinha coberto lá no meu primeiro vídeo, né? Que é necessariamente a parte inicial da história. Don't Look at the Moon foi uma história que começou decentemente no Reddit, onde um usuário específico fez um post de um iceberg sobre vários segredos que estavam escondidos lá no Minecraft, e um dos níveis mais baixos e dos segredos mais bizarros do Minecraft chamou a atenção de um usuário, algo que era chamado de Não Olhe pra Lua. Segundo esse post, a ideia era que o Minecraft tinha um código secreto dentro do jogo, pré-colocado, que identificava quando você, como um jogador, olhava pra Lua. Então, se você olhasse pra Lua, por muito tempo, o jogo identificava que você estava fazendo isso, e coisas bizarras e estranhas iam começar a acontecer no jogo. Daí, então, nós entramos no portal principal, onde rolou todo esse ARG, o Legend Finder, ou Descobridor de Lendas. A parada aqui é que o canal desse Legend Finder tem um monte de vídeos que são relacionados a esse suposto ARG da Lua. E, bom, assim como certas franquias de videogames sobre robôs animatrônicos do mal não conseguem juntar uma linha do tempo decente, esse ARG aqui é meio que a mesma coisa, sabe? Os vídeos que foram postados no canal do Legend Finder estão todos em uma sincronia completamente quebrada de quando eles foram filmados e de quando eles foram postados. Então, os primeiros vídeos, na verdade, são os do meio, e os últimos, na verdade, são os primeiros. Então, eu vou falar sobre eles na ordem cronológica, ok? Para as coisas ficarem um pouquinho mais fáceis. Bom, o que a gente tem que entender aqui é que naquele Reddit, que tinha o desafio de não olhe pra Lua e tal, existiam as temáticas do que você não poderia fazer dentro do jogo e que se você fizesse iam ter problemas no Minecraft. O Legend Finder então decidiu tentar realizar esses desafios. Inicialmente ele começou com 3 deles, cada um foi feito em um vídeo diferente. Relógio enlouquecendo quando eu olho pra Lua, olhando pra Lua na saída de uma caverna e indo pro The End exatamente à meia-noite. Os títulos do vídeo já dizem exatamente o que ele tentou fazer. No entanto, desses 3 primeiros aí que deveriam funcionar e fazer coisas bizarras no jogo, os 2 primeiros só não funcionam. Então são só vídeos inúteis onde ele tenta fazer um desafio e nada acontece. Seria no 3º episódio que a gente realmente teria o primeiro sinal de alguma coisa acontecendo, visto que o desafio seria entrar no The End, exatamente à meia-noite, segurando um relógio. Quando o Legend fez isso, ele entra no The End, mas nenhum cenário carrega, fica tudo preto, escuro e bizarro. Mas, na real, não foi nada de tão absurdo assim. Depois disso, ele tenta um desafio mais demorado. Um vídeo de 10 minutos de duração, chamado Olhando pra Lua durante uma noite inteira. A parada é que justamente esse seria o desafio onde algo deveria acontecer, mas nada acontece. Ele fica todos os 10 minutos lá segurando a câmera dele pra nada, e depois disso no canal dele tem alguns vídeos em ordem cronológica errada. No entanto, em alguns outros, vemos que ele continua tentando fazer esse desafio. A noite inteira, olhando pra Lua, esperando algo acontecer. E é
em um desses vários vídeos que uma coisa realmente acontece. A parada é que enquanto o Legend Finder tava gravando um desses vídeos, o computador dele crasha. E depois que isso acontece, ele tenta recuperar o mundo dele posteriormente, que tinha sido corrompido, mas o mundo ironicamente tinha sido corrompido pra isso aqui. Um cenário completamente diferente do que tinha no normal, repleto de pedras do The End. Essas que substituíram completamente o cenário natural que a gente tinha dentro do mundo, inclusive as torres, entre todas as outras coisas. E se a gente for pensar bem, né, tem uma certa ironia aí no meio, porque as pedras do The End, se a gente parar pra pensar, elas se assemelham bastante com a ideia do que deveria ser solo lunar, né? A cor da areia meio clara, os buracos na textura e tudo mais. Fora o fato de que em algum momento nesse vídeo, podemos ver isso aqui. Tem uma figura passando lá pelo fundo. Depois desse vídeo, as sequências que vêm a seguir começaram a ficar todas confusas e estranhas. E na época em que eu fiz o vídeo disso, eu disse inclusive que achei tudo meio confuso, como se a história permanecesse sem um final claro, e isso realmente veio a se tornar verdade mais pra frente. Nós temos vídeos completamente desconexos, tipo o 113020, que é só um vídeo de 1 minuto que o Legend fica andando pelo Minecraft com a música tema tocando de fundo. O vídeo em si não é nada demais, mas com o climão bizarro da história parece realmente um vídeo de terror. E a partir daí, os vídeos perdem completamente o sentido cronológico. Se você voltar mais pra trás no canal, você vai ver vários vídeos do Legend na vida real, filmando o céu e filmando a rua enquanto ele fica caminhando ali pelo bairro dele, andando e filmando, com um monte de vídeos com o nome I Can See It, ou Eu Consigo Ver. E se a gente avançar mais, temos vídeos de uma pessoa que parece realmente obcecada com esse mistério da lua no Minecraft. Tem um vídeo de 25 minutos chamado Top 10 Coisas que Você Não Sabia Sobre a Lua. Ou então, Resolvendo o ARG da Lua no Minecraft, um vídeo de 20 minutos. Ou A Verdade Sobre a Lua, um vídeo de 34 minutos. Então, o que exatamente aconteceu nesse meio tempo, nesses 6 meses entre um cara tentando fazer pequenos desafios a respeito da lua, quando de repente esse cara começa a ficar, parece que mais obcecado do nada, com conseguir encontrar mais mistérios a respeito disso e começa a falar sobre lua toda hora? Bom, nós conseguimos entender essas respostas se nós assistirmos apenas 3 desses vídeos aqui: Update, Seguindo em Frente e a Primeira Visita à Terapia. Esses 3 vídeos são uma sequência que, bom, é o seguinte: na época em que eu fiz o vídeo do RG, esse vídeo do Update ainda não tinha sido postado. Isso justamente porque depois que o Legend postou toda essa sequência de vídeos bizarros e tudo mais, ele ficou cerca de 4 a 5 meses sem postar nada. E aí de repente ele postou esse vídeo chamado de Update, onde segundo ele próprio, ele teria passado por momentos muito complicados e agora ele estava começando a melhorar. Ele ia se tratar, ia no médico para poder fazer terapia. Justamente por isso nós temos o vídeo da sua primeira visita à terapia, que mostra um rapaz extremamente perturbado com um monte de coisas, e que é um salto muito grande para só tipo um cara que gravava vlogs e desvendava mistérios. No vídeo da terapia, ele grava alguns dos momentos em que ele tá conversando com a doutora, e ele simplesmente não consegue parar de falar sobre a lua, a importância da lua, o que tem nela. Durante toda a sessão de terapia temos diálogos cortados assim, onde ele chega a dizer em certos momentos e segmentos do vídeo que ele acha que se ele parar de falar sobre a lua, se ele parar de pensar sobre a lua e sobre as coisas que tem lá, talvez alguma coisa ruim vai acontecer, vão encontrar ele. Ele acha, por alguma razão, que alguém ou alguma coisa o está perseguindo. É como se aquela primeira crachada que o jogo deu, naquele primeiro momento que o mapa dele corrompeu e os primeiros posts supostamente começaram a dar errado, é quase como se tivesse despertado alguma coisa nele, como se ele tivesse descoberto algo sobre a lua que só ele sabia. E não era sobre a lua no Minecraft em si, jovens, era sobre a lua de verdade. O vídeo Moving On possui um arquivo de drive anexado, que se você acessar, você vai ver um monte de mensagens, um monte de pastas de vídeos, de imagens, de textos, como se fossem meses de pesquisa e trabalho de investigação do próprio Legend Finder sobre essa parada da lua. Ele começou a tentar entender qual que seria a ideia dessa parada da Mojang colocar um easter egg dentro do jogo, que se você olhasse pra lua há muito tempo, talvez o seu mapa corrompesse e coisas estranhas começassem a aparecer. Legend Finder começou a achar que a Mojang tinha algum tipo de conspiração bizarra a respeito da lua, então ele começou a tentar pesquisar mais sobre simbolismos da lua e sobre como isso poderia estar conectado com alguma outra
outra coisa. Através dessas pastas que ele deixou salvas pra gente em um drive, nós conseguimos conectar as coisas. Se a gente começar a dar uma olhada em alguns personagens novos que vão aparecer nessa história, digamos assim, como por exemplo, nós temos uma pasta gigantesca onde o primeiro desses personagens apresentado é o Mayflower-1. Esse cara aqui seria o amigo que inicialmente apresentou aquela lista do Reddit pro Legend Finder, sabe? A lista com os desafios e tals, e que teria, entre aspas, ali o Don't Look at the Moon. Nós temos uma pasta com 40 a 50 prints de conversas que eles tiveram, e essas conversas começam com inicialmente só eles sendo amigos, sabe? Conversando sobre qualquer besteira, mas nós vamos avançando os meses, cada vez mais, e depois de praticamente 7 meses de pesquisa e mais pesquisa, o Legend Finder simplesmente é bloqueado pelo Mayflower, porque ele não conseguia parar de falar sobre essa questão da lua. Toda hora, todo dia, a todo momento ele só se preocupava com isso. E as conclusões que o moleque estavam chegando eram super confusas, cara. A real é que, bom, Legend em algum momento começou a acreditar, jovens, que não só a Mojang possuía algum tipo de informação privilegiada sobre a lua dos nossos planetas, mas ele começou a achar que a lua estaria se expandindo. Sério, tipo, expandindo, ficando maior, chegando mais próxima da gente, e que isso traria catástrofes, destruição e criaturas místicas, alguma coisa desse tipo. E aí a gente começa a afundar cada vez mais fundo nesse buraco, cara, onde sabemos que na internet existe teoria conspiracional pra tudo, cara, pra literalmente qualquer coisa. E com pesquisas muito aprofundadas, Legend conseguiu encontrar várias teorias conspiracionais que ligavam a lua a temas religiosos, temas conspiracionais e várias outras coisas. Justamente por conta disso surgiram 3 vídeos gigantescos de 20 e 30 minutos que eu falei antes. Pra vocês terem noção, por exemplo, um desses vídeos de detalhe de pesquisa é esse aqui, onde ele só teria se proposto a tentar resolver o ARG, né, o ARG que ele tinha criado sobre o mundo de Minecraft dele que corrompeu. Porque em teoria nem ele sabia o que era aquela sombra bizarra que apareceu lá no canto e tal, ele não sabia o que era, então ele decidiu tentar explicar. E pra conseguir tentar explicar uma sombra que aparece por meio segundo em um vídeo, ele cita inteligências artificiais feitas pra propagar informação, o projeto da bruxa de Blair, simbolismos neo-religiosos da lua relacionados com esses temas e como tudo poderia estar conectado com uma teoria e um final muito maior, onde nós teríamos coisas bizarras que poderiam estar indo atrás dele. E calma, não acho que o maluco tá louco ainda, porque fica pior ainda. Em outros vídeos, ele simplesmente começa a tentar fazer conexões entre a lua e antigos símbolos religiosos do antigo Egito, profecias confusas e toda uma questão que se relaciona no fim a um coelho. Pra quem não sabe do que eu tô falando, esse daqui é um documento sobre uma lenda de folclore conhecida como Coelho Lunar ou então Coelho de Jade. A ideia dele é justamente um coelho que vive na lua, uma lenda urbana basicamente, sabe? Uma lenda de folclore. Justamente por conta disso, nas crostas e na parte escura da lua, nós poderíamos ver uma representação desse coelho. Segundo os próprios textos, por exemplo, que tentam falar sobre isso, a mais antiga evidência do mito do coelho lunar data do período histórico chinês, compreendido entre os anos 453 a 221 a.C. e é presente no Chu Chi, uma coletânea de poesias chinesas escritas na dinastia Han. Dá pra vocês perceberem que a gente caiu em um poço bem profundo aqui de lendas urbanas chinesas, né? Acreditem se quiser, Legend começou uma busca por esse coelho em algum momento, porque, bom, existe aquele conceito pra ele de que se a lua estivesse se aproximando, então talvez esse coelho tivesse vindo à Terra, literalmente ao nosso planeta. E existe toda uma pasta de arquivos onde ele fala sobre isso, uma pasta onde temos vários prints do Legend conversando com um primo dele que morava perto. Nas investigações, Legend ficava tentando marcar um horário pra ele e esse primo dele, os dois irem pro meio da floresta, procurar por um coelho do nada no meio da floresta, e a ideia seria justamente que coelhos não viviam naquela floresta, então se eles encontrassem um, seria uma das provas de que aquele coelho não tinha chegado ali de forma natural. Isso inclusive é a parte do nosso vídeo aqui que explica por que há 2 anos no canal dele, você tem vários vídeos que foram feitos, tipo, com aqueles títulos, I Can See, onde ele ficava caminhando sozinho na neve e tal. E se você ver esse vídeo aqui, por exemplo, dá pra notar, se vocês pausarem o vídeo, que tem muitas pegadas nessa neve, como se ele tivesse ficado horas rodando em círculos no meio da neve procurando esse maldito coelho. Tendo dito isso, jovens,
Enfim, toda a teoria conspiracional e coisas que o Legend falou podem ser resumidas em apenas um PDF que ele criou mais pra frente chamado de Expansão da Lua, um artigo que nunca foi, uma literal tentativa dele de criar um artigo científico que tentava provar e comprovar toda a teoria dele. E se não é suficiente também, existe essa pasta aqui no drive dele que são as suas anotações em um diário que foi escrito à mão, que mostra bem claramente a mente do moleque sofrendo leves colapsos desde o início, onde ele começa com anotações que fazem sentido, e cada página que vai avançando conforme as semanas e meses, menos as coisas faziam sentido, até que aos poucos o cara vai só ficando completamente paranoico. E a questão aqui, jovens, é que a gente sabe como essa história termina. Ela é uma história com começo e com um final, mas cujo meio é meio confuso, né? Afinal de contas, Legend começou com um cara que tava tentando desvendar um mistériozinho ali de um enigma de Minecraft que você não podia olhar pra lua. E aí, de repente, ele termina depois de meses fazendo pesquisas, fazendo terapia do nada, porque ele ficou maluco de repente. O que exatamente aconteceu com ele e desencadeou tudo isso é uma parada bem específica, e eu adorei, cara, o fato de que isso é um detalhe escondido na história. Ela é realmente uma história com começo e com fim, mas não com um meio. É o seguinte, gente, pra vocês conseguirem entender aqui tudo e pra todo o contexto fazer sentido. Existe um remédio chamado de Psicrosylvain, que o Legend consumia com constância. Esse remédio seria em tese pra poder ajudar ele com tosse e com ansiedade. E aí, início, vemos ele comentando rapidinho no chat lá com o primo dele e tal, que ele tava tomando Psicrosylvain e tal, pra poder fazer tratamento pra ansiedade, que ele ficava muito ansioso com essas paradas do enigma. Ok, então, beleza. Não tem nada de especial nisso. Nada se você não olhar com detalhes. Tá ligado aquele PDF que eu falei pra vocês que tinha aquela teoria gigante dele, falando sobre a lua e tudo mais? Se você olhar em alguns cantinhos específicos desse PDF, ele cita o remédio Psicrosylvain. E nós temos uma página falando sobre o remédio. Que Psicrosylvain é um remédio que causaria coisas como alucinações e perda de memória. Ou seja, olha que maluquice, cara. Don't Look at the Moon inicialmente foi criado para ser apenas genuinamente um cara que estava criando um ARG. Ou seja, foi o próprio Legend que fez toda aquela história no início. Foi ele mesmo que, entre aspas, corrompeu o mundo dele e foi lá e montou todo aquele mundo diferenciado com pedras da lua e tals, e todo aquele enigmazinho bem pequeno, onde parece que ele tinha sido teleportado pra lua e tinha algum tipo de sombra bizarra que ia perseguir ele agora, e a gente ia ter um mistériozinho bem simples pra tentar responder. Beleza, foi ele que criou tudo isso, foi ele que fez tudo aquilo. No entanto, o remédio teria o feito esquecer que foi ele mesmo que fez. Então, quando ele foi assistir os próprios vídeos a respeito do mundo que estava corrompido do Minecraft, ele acreditou que tinha sido corrompido de verdade. Fora o fato de que o remédio do Psicrosylvain causava alucinações, essas que começaram a ficar maiores e maiores. Então ele começou de fato a acreditar que tinha alguma coisa relacionada à lua, tinha alguma coisa na lua que estava vindo atrás dele. E isso começou toda uma espiral gigantesca de pesquisas do rapaz, onde ele começou a fazer mais e mais e mais pesquisas a respeito de toda a questão da lua. Então toda a história do diário, toda a história dos vídeos que ele postou, das conversas dele com os amigos dele, eram todas resultado de remédios e medicamentos não muito bem dosados que causaram alucinação e perda de memórias no rapaz. Eu juro pra vocês que eu vou ter que tirar o chapéu aqui e dizer que, viu? Paguei um pau. Don't Look at the Moon, jovens, é uma história ótima, com uma narrativa muito curiosa, né? Afinal de contas, nós tivemos também o final da série, que foi justamente depois dele ter começado a fazer suas sessões de terapia, nós tivemos o vídeo seguindo em frente, onde o rapaz diz que ele vai basicamente seguir em frente, vai começar a ignorar isso e tal, e vai, bom, passar pra próxima parte da vida dele. De qualquer jeito, jovens, como eu disse, Don't Look at the Moon é uma ótima história. A narrativa dela é muito curiosa e eu devo genuinamente tirar o meu chapéu pela quantidade de esforço e carinho que foi colocada aqui pelo Legend Finder. Ele realmente fez toda uma história muito interessante para poder tentar criar todo esse plot relacionado a isso. Os vídeos de 20 e 30 minutos, jovens, eles têm tanto tipo de detalhismo a respeito de teoria da conspiração que realmente você acompanha toda essa história acreditando e pensando no que exatamente teria acontecido pro rapaz ficar completamente maluco e obcecado pela lua. Vídeos de ARG, de Analog Horror, geralmente são muito diretos à história. Eles não têm pesquisas grandes desse tamanho e um monte de coisa sendo colocada tudo na mesma parada. E esse é um ARG que foi feito justamente para poder ser a respeito disso. Foi um ARG que fez uma espécie de crítica ou até mesmo uma espécie de piadinha com pessoas que ficam muito obcecadas em tentar encontrar um grande mistério em alguma coisa e fazer grandes teorias a respeito de algo que talvez nem seja tão grande assim. E pra mim, pessoalmente, o ARG funcionou muito bem, jovens. A quantidade de carinho colocada na história foi muito grande e eu adorei. De qualquer jeito, é isso.
Esse foi Don't Look at the Moon. Espero que vocês tenham gostado. Queria lembrar pra vocês antes de terminar o vídeo, por sinal, que eu tô lançando um mangá de terror e de mistério chamado de Paradigma. Então, caso você não acompanhe ainda, é tudo de graça e tá lançando um capítulo por mês, capítulos grandes, muito bem feitos, que a gente tá se esforçando bastante pra fazer um negócio super interessante. Então, não se esqueçam, por favor, de passar aí na descrição depois, ou então aqui no link do card, que vocês vão ter acesso aí a tudo relacionado ao Paradigma e tudo mais, beleza, jovens? No geral é isso, obrigado por ter assistido, beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui!